Minha palavra vai ser rápida, não vai demorar muito, né? Quanto tempo que eu tenho mesmo? Vamos lá. Deus colocou uma palavra no meu coração, a respeito de Jacó. E a gente vai iniciar falando sobre Jacó. E eu estava olhando lá a genealogia de Jacó, né? Falei, poxa, Jacó é neto de Abraão. Eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Porque a gente sempre olha Abraão, filho de Abraão foi Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Então Jacó era neto de Abraão, né? Então eu olhei assim e falei, gente, que interessante, né? A gente às vezes não para pensar nessa genealogia, né, das coisas que acontecem. Então Jacó era neto de Abraão, era filho de Isaac, de Rebeca, e tinha um irmão gêmeo que era Esaú, né? Eu creio que vocês já ouviram essa palavra, a história de Jacó. E Jacó, ele era o preferido da Rebeca, que era a mãe, né? E Esaú era o preferido do pai. Então eu quero ler com vocês em Gênesis 25, 29 ao 34. Se você tiver uma Bíblia aí e puder pegar, Gênesis 25, 29 ao 34. 25, 29, cadê a água, amor? Gênesis 25, 29 a 34, diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse Esaú a Jacó, eles são gêmeos, né? Deixe-me, peço-te, para comer meu guisado vermelho. O guisado seria tipo uma sopa, né, naquela época. Meu guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então a gente vê aqui em Gênesis 25 que Esaú, ele estava com muita fome. E naquele momento, Jacó já sabia, né, que o Esaú tinha a primogenitura. E o que Jacó fez? Sabia que o Esaú tinha ido para o campo, estava com fome, então ele resolveu fazer um guisado para que ele comesse. Só que em troca desse guisado, ele tinha que vender a primogenitura. O que seria vender a primogenitura? Seria vender a bênção do pai, que é muito importante para o primogênito. Então, Jacó fez com que Esaú jurasse que essa bênção seria dele, que seria de Jacó. Mas lá na frente, em Gênesis 27, Isaac sabia que estava próximo de morrer. Isaac, que é o pai de Jacó, tá? Isaac, que é o pai de Jacó, sabia que estava prestes a morrer e falou para Esaú, olha Esaú, que é o filho primogênito, olha Esaú, vai lá, faz uma comida das que eu gosto e traz para mim, porque eu vou te abençoar. Jacó estava perto, ouviu, junto com a Rebeca, ouviu o que estava se passando ali da primogenitura. Jacó se lembrou que ele tinha vendido a primogenitura. O que ele fez? Ele e a Rebeca tramaram lá, tiveram uma coisa lá, né? Que eles enganaram o pai, que foi Isaac. Ok. Então tudo isso foi premeditado por Rebeca e Jacó. E a gente sabe que na Bíblia fala, né, que realmente Isaac deu a bênção para Jacó, né? Esaú ficou muito atordoado, não gostou do que aconteceu, né? E aí eles se separaram. Ok. Mas aí eu pego a informação sobre essa passagem de que Esaú, ele vendeu essa primogenitura dele porque ele estava com fome. E muitas vezes a gente pode tomar algum tipo de decisão quando a gente está com fome ou quando a gente está saciado, que às vezes não vai dar bem, vai dar ruim. Então a gente tem que entender que quando a gente está com fome ou com a barriga muito cheia, não tome nenhuma decisão, tá? É mesmo assim quando a gente vai no supermercado com a barriga vazia.
você não pode ir, porque senão você vai comprar muito mais coisa do que você deveria. Então isso é como se fosse um ato inconsciente nosso de que a gente vai fazer alguma coisa que a gente pode se arrepender depois. Então, quando você está saciado demais ou com fome, a gente toma algumas decisões que não são boas. Mas quando... olha só que é uma visão diferente, né? Só para vocês entenderem. Se eu estou saciada, e às vezes, vamos colocar um exemplo, uma maçã. Eu gosto muito de maçã e tal, mas se eu estou saciada, naquele momento a maçã não vai trazer nenhum tipo de vontade para mim. Eu não vou ter vontade nenhuma de comer a maçã. Para mim não vai fazer diferença nenhuma. Só que às vezes a maçã, ela é a resposta de uma oração de alguém que está com fome. Então, quando eu estou saciado, o que vem além da minha saciedade não faz diferença nenhuma para mim. Só que essa mesma coisa que não faz diferença para mim, para alguém que está precisando, faz muita diferença. E aí, a gente tem que entender que para cada pessoa existe uma forma de enxergar diferente dos nossos problemas, né? Do que a gente pensa sobre isso tudo. Mas, trazendo sobre essa saciedade, sobre a fome para o nosso dia de hoje, muitas vezes nós enchemos e saciamos com as coisas da terra. E nisso tudo, quando a gente precisa ter um tempo de Deus, a gente já está cheio. Às vezes a gente chega para o culto ou de quinta ou de domingo, acontece tanta coisa no dia da gente que quando a gente vem para receber algo de Deus, é esse momento que não tem mais nada para encher, porque a gente está pensando no trabalho, a gente está pensando no que a gente deixou de fazer, o que a gente gostaria de fazer, e a gente está tão cheio das coisas do dia de hoje, que a gente não tem mais tempo para Deus, que toda vez que a gente chega na casa de Deus, para entregar o nosso melhor está cheio das coisas da terra. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se esvaziar de nós mesmos, para quando a gente chega na casa de Deus, para que Ele venha nos encher. E muitas vezes, Deus quer nos dar mais, mas a gente não suporta, porque a gente já está cheio. Deus quer dar muitas coisas para nós, mas como a gente está cheio das coisas aqui da terra, pensando nas coisas terrenas, a gente não suporta as bênçãos que o Senhor pode dar para a gente. Tem muita coisa disponível que Deus quer dar para nós, mas a gente não está pronto, porque a gente está cheio de outras coisas. Jacó, ele tinha uma fome da bênção do pai. Por mais que Esaú fosse o primogênito, e Jacó tinha essa fome tão grande dessa bênção, que ele passou toda a família para trás, e ele queria ter esse direito do irmão, que ele pôde deixar o irmão com fome, preparar uma comida, fazer ele comer, e isso tudo porque ele queria a bênção que não era dele, mas sim para o irmão. Mas diante disso tudo, a Bíblia, ele aprova esse homem, ele aprova Jacó. Deus mudou o nome dele e a sua história, a partir do momento que, quando ele foi para o Val de Jaboque, Deus mudou tudo. Mas porque ele queria, porque até mesmo, olha só, aconteceu isso tudo porque ele queria uma bênção, ele conseguiu a bênção. Só que quando ele passou pelo Val de Jaboque, também ele estava com sede, ele estava com fome do encontro com Deus. No entanto, que em Gênesis 32, quando ele passou por isso, ele não largou o anjo no modo teofânico de Deus, ele não largou até que ele pudesse receber a bênção dele. Então, naquele momento, Jacó, ele viu uma oportunidade de ter uma bênção sem enganar ninguém, naquele momento. E ele foi liberto da sua vida anterior. Então, antes do Val de Jaboque, ele era Jacó, e depois ele passou a se chamar Israel, príncipe de Deus. E no Val de Jaboque, ele teve que entregar a sua força para conhecer a força de Deus, quando Deus mudou a história dele toda. E ele ficou manco depois desse encontro, eu creio que você já conhece essa história. E é interessante porque toda vez que a gente tem um encontro com Deus, né,
a nossa vida, ela também é tocada, ela é mudada de uma forma diferenciada. Ela não é a mesma coisa a partir do momento que a gente tem um encontro genuíno com Deus, as coisas mudam, a caminhada muda, o jeito de andar muda, o jeito de falar muda, tudo muda. Só que, dessa mesma forma, eu estava lendo, né, essa passagem e eu comecei a perceber que muitas vezes a gente quer algo de Deus, né? A gente tem vontade de ter algo a mais, mas muitas vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha. A gente quer colocar Deus como Ele tem que fazer as coisas do jeito que eu quero, Ele tem que dar a bênção no momento que eu quero, Ele tem que fazer do jeito que eu quero. Às vezes a gente chega no culto e tem realmente uma liturgia, mas nessa liturgia a gente tem um horário de cantar, tem um horário de pregar, tem um horário certinho, e Deus não é essa caixinha. Deus não é a caixa. A gente tem a nossa liturgia do culto, mas se Deus quiser fazer algo maior aqui, Ele pode fazer, porque a gente não está numa caixinha. E Deus quer quebrar essas caixas. Por que Deus quer quebrar a caixa dessa forma como que a gente pensa? Que tudo tem a forma certa de Deus. Deus não tem uma forma certa, Ele tem a forma dele. Não é a forma certa que a gente tem. Porque se Deus quer quebrar as caixas, porque do contrário, se Ele não quiser quebrar a caixa, seria um túmulo. Seria algo fechado, onde talvez teria vida, mas a vida não brotaria. Então, se Deus gostasse de túmulos, Jesus estava no túmulo até hoje, só que Ele não está. Então Deus quer tirar a gente dessa caixinha. Deus quer que a gente alavanque a nossa vida. Deus quer entregar mais para nós. Deus quer aguçar a habilidade de ouvir a voz dEle na nossa vida. Mas como assim aguçar a habilidade? Né? E eu me lembro que lá em Goiânia, eu fui supervisora da Oi, né, de call center por 8 anos. E lá a gente tinha as nossas equipes, né? E muitas vezes eu trabalhava em conjunto com o RH e a gente participava dos treinamentos, participava da seleção que tinha das pessoas. E eu lembro de que quando alguém era contratado, ele passava por... ele era contratado, a gente conversava, você sabe conversar assim, tinha dinâmica e tal, e ele era contratado e passava 30 dias no treinamento, né, para entrar na operação, né, e a operação era o lugar onde as pessoas já faziam atendimento mesmo do call center. Então, nesse período dos 30 dias, o que acontecia com essa pessoa lá no treinamento? Ela ia tornar o conhecimento dela uma habilidade. Como assim? A habilidade nada mais é que o seu conhecimento tratado, trabalhado, que vira uma habilidade. Então, a pessoa que era contratada, ela sabia conversar, ela tinha uma dicção boa, ela sabia mexer no computador, sabia digitar, sabia entrar, sair de uma página de internet. Ok, então ela era uma pessoa boa para o cargo. Quando ela ia para o treinamento, ela ia aprender o quê? Como falar com o cliente, como ser assertivo nas respostas. Ela tinha uma fraseologia certa para falar com o cliente, para ter o cuidado de não fazer alguma coisa mal com o cliente. Tinha os procedimentos que tinham que ser utilizados em cada tipo de reclamação do cliente. Então isso seria o quê? Um polimento do conhecimento que a pessoa teve. Então se torna uma habilidade. Hoje, aqui na igreja, a gente está iniciando a parte do louvor, né? Iniciando de pouco a pouco. E tanto no louvor quanto em várias áreas daqui da nossa igreja, existem pessoas que têm um conhecimento, mas precisam gerar habilidade. E a habilidade vai vir com quem? Alguém para ajudar, falar, ó, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ajudar nessa habilidade. Então, o que eu quero dizer para vocês agora é que nós precisamos aguçar essa habilidade em ouvir a voz de Deus. Nós temos o conhecimento, sabemos quem é Deus, nós temos o conhecimento de que Ele fala com a gente no tempo dEle, a gente tem um conhecimento, só que a gente não tem a habilidade de ouvir a voz de Deus. Mas, olha em Salmo
E essa habilidade de ouvir a voz de Deus, ela vem da onde? De quando a gente tem a fome da presença de Deus, a gente tem sede da presença de Deus. Quanto mais a gente busca, mais a gente quer ter, mais a gente quer estar presente. Em Salmos 42, 1, 2 diz assim, Davi falando: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele tinha vontade de estar na presença de Deus, ele tinha anseio de estar na presença de Deus, ele tinha fome da presença de Deus. Então, essa fome e busca pela presença de Deus de Davi foi a força da vida de Davi. Porque se você olhar no contexto do que Davi escreveu em Salmos, você sempre vê, normalmente em vários salmos, que ele adorava a Deus no início. Ele contava um pouco do que tinha acontecido no dia, no momento, numa guerra, e depois ele louva de novo a Deus. Ele adora novamente a Deus. Então, se mostra muito o caráter e a forma como que ele se apresentava a Deus de uma forma que ele sabia que Deus estava com ele. Ele ansiava pela presença de Deus, por estar na presença de Deus. E tem um momento em um salmo, não me recordo o número, mas diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse momento, você percebe também que ele diz que a vontade dele, que para toda a vida, era estar na presença do Senhor. Então, estar com fome de Deus é a certeza que nós nunca vamos saciar. É você estar sempre lhe querendo mais de Deus. Mas por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Por mais que você busque, por mais que você queira mais, por mais que você peça mais, sempre vai ter mais, sempre Ele vai te dar mais. Sempre Ele tem mais dele para dar para nós. E aí talvez você me pergunte assim, tá, e como que eu começo a fazer isso, né? Como que eu começo? Se lançando na leitura da palavra, oração, no louvor da adoração, tendo momentos secretos com o Senhor. E adoração, sempre quando eu tenho a oportunidade de falar aqui no louvor, eu sempre falo para a igreja que a adoração, ela é uma arma muito poderosa. Nós ainda não conhecemos o poder da adoração que nós temos, mas a gente ainda não conhece. Porque se a gente soubesse o poder dessa adoração, você adorava mais, a gente adorava mais. Só que muitas vezes a gente quer o quê? A gente quer às vezes falar algumas coisas do que acontece fora do que não é de Deus. A gente quer comentar muitas coisas de fora. A gente não gosta daqueles hinos, né, que só fala que vai ter vitória, vai ter isso. Vai ter vitória porque Ele já garantiu a nossa vitória. Só que a gente tem que adorar mais, a gente tem que entregar mais para Ele. A gente tem que entregar mais sem a intenção de receber. Porque quando você entregar mais, você vai sentir e você vai ter coisas, mas Deus vai te entregar coisas maiores quando você não pede tanto, mas quando você adora Ele. E a adoração, ela é uma arma poderosíssima para a libertação. Ela destrói fortalezas, te traz esperança, ela vai revigorar as suas forças. Então a gente precisa adorar mais, mas a gente pode começar aos poucos, porque tudo que é mudado de uma forma rápida, ela não prevalece. Por quê? Porque a gente aprendeu muitas coisas. Eu acho interessante a cultura americana, né, principalmente da igreja americana, em relação à adoração, porque eles aprendem desde o início de como que é adorar, um momento a sós com Deus. Eles são treinados para isso, para adoração. Não é à toa que tem o worship, né, que tem vários tipos de grupos dessa linha, porque já está no DNA do americano. Só que a gente traz consigo, com cada um de nós, uma cultura brasileira. E a cultura brasileira, ela muda, né, aos poucos. Não estou falando mal, nada disso, mas para a gente entender que o comportamento que a gente teve lá atrás, ele não muda do dia para a noite. Ele vai mudar gradativo aos poucos. Então, tudo que é mudar de uma forma muito rápida não se sustenta.
Todo comportamento é adquirido com repetição. Então, se a gente quer fazer um momento secreto com Deus, começa por 5 minutos por dia. 5 minutos por dia, orando ao Senhor. Depois da próxima semana, acrescenta mais 2, 7 minutos e vai acrescentando de pouco ao pouco, que você vai perceber que a atmosfera vai mudar, as pessoas vão sentir algo diferente na sua vida. E para começar, se você ainda não tem esse comportamento, começa agora. Porque você vai experimentar momentos com o Espírito Santo que você nunca experimentou. Sentir Ele falar com você. Então, a gente precisa sair dessa caixinha. Sair da caixinha que que foi implantado na gente, de uma cultura de que a gente tem que colocar o Espírito Santo na caixinha, a gente não pode fazer as coisas fora do que a gente não... Deixa eu reformular aqui. Talvez na cultura que a gente veio, a gente é muito delimitado com muitas coisas. Só que Deus quer transpor isso e arrebentar essa caixinha, porque Ele pode fazer coisas extraordinárias na vida da gente. Então, quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, as pessoas falam assim: aqui é normal, aqui as igrejas é desse jeito, é normal ter divórcio, é normal as famílias acabarem, é normal os filhos terem experiência com drogas, álcool muito cedo, é normal você que tinha ministério lá no Brasil, cantava, pregava, evangelizava, é normal você chegar aqui hoje nos Estados Unidos e você não fazer isso, tá bom, tá ótimo, você trabalhando. Só que é normal para os outros, mas para a palavra de Deus isso não é normal. Deus nos trouxe aqui com um propósito, Deus nos trouxe aqui para fazer a diferença nesse lugar. Deus nos trouxe aqui para a gente sair da caixinha. Deus nos trouxe aqui para fazer a diferença na vida das pessoas com que a gente trabalha, na vida das pessoas do nosso patrão, né? Na vida das pessoas do nosso vizinho. Deus nos trouxe aqui para fazer alguma coisa. Então a gente tem que parar de colocar Deus numa caixinha de que eu tenho um momento do meu trabalho, eu tenho um momento assim e agora é um momento da igreja. Não, Deus quer te usar a todo momento, Deus quer te usar 24 horas por dia, Deus quer te usar de forma diferente, de forma diferenciada aqui. Deus não te trouxe aqui para ser só mais um normal. Essas coisas de normal é uma forma com que o diabo quer normalizar tudo, normalizar como não, tudo é normal, é normal o crente beber, é normal o crente prostituir. Não é normal. A gente não veio para cá para ser normal como os outros, a gente veio para cá para fazer a diferença aqui na igreja, a diferença aqui nessa terra. Então, se a gente tem fome de Deus, a gente procura o lugar certo, o resultado das nossas vidas vai ser diferente. Então, que a partir de hoje nós possamos ter mais fome de Deus, mais sede de Deus, buscar mais da face dele, para que os resultados da nossa vida possam ser diferentes também. Amém?